Em Comunhão, é o nosso programa de cada semana, esse bate-papo gostoso que a gente realiza através da TV Aparecida. E é bom demais que a gente pode se debruçar sobre algum tema, sobre algum assunto e partilhar com vocês. Eu tenho certeza de que você, meu irmão, você, minha irmã, que já acompanha esse programa, se alimenta de algo mais para a sua vida. E é o que nós desejamos, que você possa crescer na sua fé, alimentar o seu amor, não é mesmo? E perseverar na sua esperança. E nós normalmente conversamos sobre os assuntos diversos, mas eu faço questão de ter uma continuidade no conhecimento da Santa Bíblia. Por isso que nos debruçamos sobre vários livros do Antigo Testamento e agora nós entramos no Novo Testamento. E a gente abre exatamente a nossa Bíblia nos Evangelhos. Já conversamos sobre os Evangelhos de São Marcos, vamos entrar hoje no Evangelho de São Mateus. E para isso, mais uma vez eu acolho com muito carinho o nosso confrade Padre José Raimundo Vidigal, missionário redentorista. Ele é exegeta formado, ele é o tradutor, o comentarista da nossa Bíblia de Aparecida e ele certamente tem muito a partilhar conosco. Padre Vidigal, seja bem-vindo ao nosso programa Em Comunhão. Muito obrigado, Padre Ulisses, pelo convite para estar aqui mais uma vez com vocês, nessa oportunidade de falar sobre São Mateus. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui para falar com o povo de Deus. Isso, e mais uma vez também, quase que abusando, eu estou convidando o professor Denis, está aqui. Denis, bem-vindo mais uma vez, você que também é especialista em Bíblia, não é mesmo? É cientista da religião, pesquisador, escritor, professor, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Ulisses, é sempre bom poder aprender no programa com o senhor, com o Padre Vidigal e com todo o povo de Deus em comunhão. Exatamente, né? Bíblia, essa coleção maravilhosa de livros que para nós cristãos tem a inspiração de Deus, né? Não é apenas obras de arte que foram feitas, mas é principalmente uma comunicação de Deus. Nosso Deus não é mudo, não é surdo, é um Deus que escuta e é um Deus que se comunica. Nós vamos então conversar e vamos iniciar então com um versículo de São Mateus, capítulo 9, versículo 9. Prestemos atenção. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado à banca de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Abrir o Evangelho de Mateus é encontrar-se com um homem muito especial. Eu gostaria que o Padre Vidigal comentasse um pouquinho essa personalidade de Mateus, esse homem que se converteu, essa vocação que gerou tanto para nós. Quem era esse Mateus? O que é isso, Padre Vidigal? É cobrador de impostos? E por que esse homem aparece como sendo um homem meio execrado, meio desprezado pelos religiosos, até pelo povo? Quando a gente ouve essa palavra, que Jesus chamou Mateus lá no momento de cobrar os impostos, lá em Cafarnaum, eu me lembro daquela pintura de Caravaggio, lá em Roma, na igreja de São Luigi dei Francesi, Sim. Quando Jesus aponta para ele e ele se espanta assim: sou eu, o senhor quer o que de mim? Mas ao mesmo tempo ele foi rápido, né, em deixar tudo, ainda deu uma festa para os seus colegas na sua casa, seus colegas publicanos, né, cobradores de impostos, porque ele estava morrendo de alegria, de tanta felicidade de ser chamado por aquele homem que fazia milagres, né? Então Mateus, também chamado Levi, olha que aqui ele se chama realmente Mateus. Os outros evangelistas falam Levi. Ele tinha dois nomes, né? Mas a gente sabe que ele deixou tudo espontaneamente e é o único discípulo aí chamado individualmente. Jesus já tinha chamado Pedro e André, já tinha chamado Tiago e João, os pescadores, né? 4 já tinha. Agora ele é o 5º chamado individualmente, o único no seu evangelho. Esse é o Mateus. Que beleza. Para você, Denis, essa figura de Mateus impressiona? Muito. A figura de São Mateus impressiona justamente por ele ser um cobrador de impostos. Porque o cobrador de impostos, padre, ele não tinha mais lado, vamos dizer assim. Sei. Porque ele era um judeu.
mas que cobrava impostos do seu irmão judeu para entregar para os romanos. Então os judeus não gostavam dele. Era um vendido. Justamente, e considerado um impuro, porque tinha contato com os romanos. Só que ele ia lá para os romanos falavam assim, o que você está fazendo aqui? Você é um judeu, você não é um cidadão romano. Então ele não tinha mais identidade. E isso para o judeu é uma coisa muito séria. Porque o judeu, ele cresce aprendendo o quê? Eu faço parte de um povo, eu sou um povo formado pelo próprio Deus, esse povo, eu faço parte dele, tem uma missão. Então, um cobrador de impostos já era alguém sem identidade. E Jesus vai, aponta para ele, o chama e fala assim, ó, me segue, porque assim eu te devolvo a sua identidade de filho de Deus. Eu te devolvo a identidade que você não podia ter perdido. Eu sou o filho de Deus, eu posso te dar isso. Por isso, imediatamente ele passa a segui-lo. Jesus restaura a identidade desse homem. Por isso que é impressionante a história dele. Eu acho que Mateus, ele traz para nós essa vocação. Jesus não fazia acepção de pessoas, né? Ele era pecador público, desprezado, talvez até odiado por aqueles de quem ele cobrava os impostos, né? Não para o templo, mas para os romanos. A gente pode imaginar o que esse homem, certamente rico, e Padre Vidigal lembrava essa pintura maravilhosa de Caravaggio, né? Jesus chamando aquelas moedas em cima da mesa que o atraíam, porque ele levava vantagem com essa profissão, né? E ao mesmo tempo a disponibilidade dele. Talvez lá dentro do coração de Mateus havia um anseio muito profundo de escapar daquela desgraça em que ele vivia e dessa situação de quase não pertencer mais a um povo eleito, né? É muito importante isso. Mas antes de a gente passar essa obra-prima, que é o Evangelho segundo Mateus, né? Eu queria que o Denis fizesse uma passagem. Denis, nós conversamos sobre São Marcos, né? Sim. Vamos fazer a passagem para São Mateus. E curiosamente, na nossa Bíblia, o Mateus vem antes do Marcos, e nós falamos que o Marcos foi o primeiro que nos deu, digamos assim, um evangelho nos escritos. Por que até na edição da Bíblia o Mateus vem antes? É interessante, né? Muita gente fala assim, mas se Marcos veio primeiro, por que ele não vem na edição da Bíblia antes? Bom, primeiro porque por muito tempo se acreditou que Mateus fosse escrito antes. Sim. Então, as pesquisas mais recentes em Bíblia que nos indicam que Marcos foi escrito primeiro. Porque Mateus já era mais usado, será? Sim, porque o São Marcos, alguns acreditavam que ele era só um resumo de São Mateus. Ah, sei. Mas não, São Marcos foi escrito primeiro e é bem provável, inclusive, que São Mateus teve acesso ao Evangelho já escrito por São Marcos. E, ao mesmo tempo, uma outra questão que fez com que se acreditasse também que São Mateus fosse escrito primeiro, justamente pela divulgação desse Evangelho. Porque como ele é mais catequético, a gente vai ver, né, nesse e no próximo programa, a estrutura de São Mateus bem catequética e bem de ensinamento, foi muito usado na igreja primitiva. Então, era praticamente só o Evangelho de São Mateus usado na igreja primitiva. Então, por isso, ele tinha e ainda tem essa posição de destaque. Sei. E aí se permaneceu como sendo ali na ordem dos escritos na Bíblia o primeiro, mas, na verdade, o São Marcos foi escrito anteriormente. Ah, sim. Vidigal, é interessante a gente realmente... Mateus, embora a gente, posteriormente, nos séculos, criou assim um certo preconceito com o povo judeu, né? Graças a Deus que nos últimos tempos foi se desfazendo, mas as primeiras comunidades cristãs eram todas compostas de judeus, né? É correto dizer que São Mateus escreveu principalmente para essas comunidades judias da Palestina? Exatamente. Pelo próprio teor das palavras dele, as escolhas que ele faz, as citações da Bíblia, ele mostra que ele está falando para pessoas que conhecem o Antigo Testamento. E a gente vê em São Mateus 37 citações, onde ele fala, para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta tal e tal, Jesus fez isso e mais aquilo. E isso, é claro que o público entendia de quem ele estava falando. Sim. Portanto, é claro que Mateus falava para convertidos do judaísmo, que já estavam na igreja cristã, né? Mas estavam precisando ainda de uma nova catequese. Então, o Evangelho não vai ser uma biografia, mas vai ser uma catequese. Por isso, São Mateus caprichou em colocar as palavras de Jesus, né, em 5 discursos, como a gente vai vendo. Sei. E creio que é importante, então, que certamente o Evangelho de Mateus, a primeira língua teria sido o aramaico.
Essa é uma opinião. É. E eu lembro que quando eu estudei, era a opinião mais aceitada, né? Mais Sim. aceita. Agora, acontece que há uma certa dificuldade em entender que houve um original aramaico, porque o Mateus atual é um grego bom, não parece ser um grego de tradução, sabe? Sim. Os especialistas analisam as palavras e veem, isso aqui não é uma coisa traduzida, é um original escrito em grego. Agora, que houve manuscritos em aramaico, é bem possível. Isto é, havia coleções de resumos, né, de palavras, de fatos de Jesus, já preparados antes na língua do povo, que era o aramaico. Certamente, né? A gente nunca pode esquecer de que os evangelhos não nasceram de uma pena e que foi escrevendo tudo aquilo, nasceram da fé das comunidades, né? As comunidades guardavam aquilo que São Mateus pregava, ensinava, catequizava, né? E certamente muita gente ali na própria comunidade já ia tomando nota. Quem sabia escrever, que era muito raro, tomava nota. Naquele tempo ainda o aramaico predominava, né? Até que posteriormente o grego tomou conta aí de todo aquele Império Romano. Eu creio que é muito importante, Padre Vidigal já fez o... São Mateus não é biógrafo de Jesus, ele é um catequista. Eu acho que isso é muito importante para a gente não pensar que tudo que ele fala fosse uma sequência da vida de Jesus, desde o nascimento até a morte, e tudo aquilo que ele localiza aqui e ali é exatamente ali que aconteceu. Não, ele quer dar uma catequese. E como é que foi se estruturando essa catequese quando a gente olha para o Evangelho? Como que a gente pode perceber a estrutura do Evangelho? Certamente, o anúncio principal era que Jesus morreu e ressuscitou, Sim. Conforme as Escrituras. Assim que São Paulo resumiu aos Coríntios, né, na primeira carta, ele disse, olha, eu recebi assim e assim eu transmito, que Jesus, conforme nós recebemos, ele morreu pela salvação de todos, deu a vida e o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Daí nasceu, então, a semente do Evangelho, né? É construído a partir do fim, daquela glorificação pela morte. Depois eles vão lembrar que Jesus teve uma existência, teve uma família, teve os discípulos e teve os milagres, né? Tudo isso acrescentando aquele primeiro núcleo do Evangelho. Portanto, podemos dizer que o Evangelho cresceu do final para o início, não do início para o final. Nossa. Então o anúncio, Denis, é focal, o anúncio central de todo o Evangelho é a paixão e morte e ressurreição de Jesus. Sim, em todos os evangelhos, Sim. podemos dizer assim, né? Porque Jesus é o centro. Mas uma coisa interessante que nós precisamos observar também nesse evangelho de São Mateus, pelo fato dele não ser biográfico e catequético, né? Como os senhores já expuseram tão bem, é o período em que provavelmente esse evangelho foi redigido. Ah, sim. Esse evangelho foi redigido provavelmente depois do ano 70 depois de Cristo, né? Porque no ano 70 tem um marco na história de Israel, que é a destruição do templo. Então, o povo judeu vivia em função do templo. O templo é o lugar mais importante na piedade judaica. Depois do templo vem a lei dada por Moisés. Então, os que comandavam a sociedade, porque é uma sociedade teocrática, eram os sacerdotes, porque eles eram os responsáveis pelo templo. Com o templo destruído, passa a ser mais importante a lei. Então, Sim. o grupo judaico que sair à frente no ensinamento sobre a lei é aquele que, de certo modo, também vai orientar toda a religiosidade do povo. Então, nós vamos perceber no Evangelho de São Mateus isso. Não tem o templo, e São Mateus vai dizer, o verdadeiro intérprete da lei e cumpridor pleno da lei é Jesus Cristo. Então, somos nós, os judeus cristãos, que sabemos de fato sobre a lei, porque Jesus nos ensinou. Por isso a catequese, ao tempo inteiro, vai ser São Mateus mostrando para nós, Jesus nos ensinando sobre a lei. Daí o tema da justiça ser tão importante nesse evangelho. Ah, sim. Porque se nós estamos falando de lei, nós estamos falando de um sistema de justiça e de injustiça. A lei serve para isso, para ordenar as questões de justiça. Então nós vamos ter ensinamento, daí a catequese sobre a lei, e o tema da justiça perpassando por todo o evangelho, uma vez que a gente vai falar da lei.
Vidigal, outro dia conversando com uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, e aqui a gente já começa abrindo a primeira página de Mateus, né? Ela me questionou, falou, padre, eu leio lá, mas eu vejo que não dá muito certo, não. Aquela história de genealogia de Jesus, porque Mateus traz para nós, né? A genealogia de Jesus, depois ele traz a história de José, os magos, é ali o evangelho da infância, digamos assim, que está em Mateus. É interessante porque falamos, não está dando muito certo esse negócio de 14 gerações. Eu fiz as contas, não dá certo, padre, né? Você poderia explicar um pouquinho esse início, essa introdução do evangelho de Mateus? Mateus, junto com São Lucas, Sim. São os dois únicos que colocam a genealogia de Jesus. Interessante que Mateus começa com Abraão, e dizendo que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi, e daí para diante, 14 gerações, etc., em 3 períodos, né? Bem, acontece que Lucas faz o caminho contrário. Ele diz que Jesus era considerado filho de José, filho de fulano, até Adão. Lucas chega até o nosso primeiro pai, né? E assim, aquela porção de nomes, né? E tem algum evangelho, se não me engano é no dia da Natividade de Maria, 8 de setembro, que a gente lê esse evangelho. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, Judas e seus irmãos. Acontece que alguns padres não sabem o que dizer de tantas pessoas, nome, e algumas mulheres entram na história, né? E não entram muito bem, porque uma é prostituta, a outra é isso, aquilo. Bem, acontece que cada nome ali é uma história, né? Então, para mim, é um mosaico. A história de Israel em uma simples página de Mateus. Ele começa dizendo que Jesus é o ponto de chegada daquela caminhada do povo de Deus. Exatamente. Então é tão importante a gente compreender que não se trata absolutamente de registros em cartório, né? É uma genealogia para dizer o verbo se encarnou dentro da história humana. Uma história já vivenciada por tantas pessoas, né? Nem todo mundo era de primeira classe ali, todo mundo santo. Ele se encarnou na humanidade, né? Eu acho que é esse talvez o ponto importante, né? Deus entra e se encarna dentro da história humana, uma história concreta que tem nomes, tem pessoas, existe tudo. E não simplesmente um registro de cartório para dizer que a minha ascendência é essa, porque Jesus, a ascendência dele era o Pai, né? A ascendência dele era realmente a Trindade Santa. E acho que isso é importante, né, Deno, de perceber esse mistério Deus dentro da história humana. E muita gente esquece que nesse mistério os evangelistas querem nos transmitir uma mensagem religiosa e não uma meramente história ponto a ponto da humanidade ou do período de Jesus. Sim. Né? Porque se a gente pega, por exemplo, como colocou muito bem o padre Vidigal, a genealogia de Jesus, eu costumo dizer que os evangelhos, a chave de leitura às vezes está nos primeiros versículos. Como São Marcos a gente aprendeu nos programas passados, que o primeiro versículo já mostrava que Jesus é filho de Deus, né? Sim. É o grande tema desse evangelho. São Mateus não é diferente, que o primeiro versículo fala assim, da origem de Jesus Cristo. A origem de Jesus é filho de Abraão e filho de Davi. Depois vai demonstrar esta genealogia. O que significa ser filho de Abraão? Ser membro do povo de Deus. Jesus faz parte daquele povo escolhido e formado por Deus. E o que significa ser filho de Davi? Ele faz parte de uma genealogia real, da realeza. Ou seja, Jesus é de fato será de fato o rei de Israel, o rei de todo o povo, porque para ser rei, ele precisaria ser membro desse povo, é filho de Abraão. E para ser rei, ele precisa da hereditariedade real, da realeza, ele é filho de Davi. Então, no primeiro versículo, São Mateus já dá as credenciais para Jesus ser aquilo que ele vai desenvolver no seu evangelho. Sim. Ele é membro do povo de Deus, é filho de Davi, e por isso no final vai mostrar a paternidade de São José, porque a paternidade por adoção dava paternidade legal. Então, e José é da hereditariedade de Davi. Então Jesus tem todas as credenciais para ser de fato o rei de Israel. O centro, depois de toda a história do povo de Deus. Isso é importante, porque também, o padre Vidigal já tocou nesse assunto, nós vamos ver durante todo esse evangelho as profecias de cumprimento. Ou seja, tudo que os profetas anunciaram sobre o Messias, São Mateus vai demonstrar ali Jesus cumprindo aquilo tudo.
num certo sentido, é o evangelho do Messias, né? Ele fala, é ele que todo mundo anunciou, é ele que vem para ser o Salvador, né? É ele o Messias prometido, é ele o Cristo. Eu acho que é um evangelho que caracteriza muito, né, esse Jesus realizador de todas as promessas de Deus, né? Nele está a plenitude da divindade e a plenitude da revelação divina. Eu acho que é muito forte São Mateus, e às vezes até a gente fica perguntando por que ele cita tantos profetas, né? Porque ele está falando com comunidades de judeus, né, que estão ali. Eu acho que é muito importante. O que a gente caracterizaria, Padre Vidigal, nesse evangelho de Mateus, enquanto costumo dizer que é um evangelho que traz certas coleções, né? Parte, evidentemente, do mistério da paixão, morte e ressurreição, mas depois na catequese é como se ele compilasse algumas coleções, né? E eu gostaria que são, digamos assim, sermões de Jesus, milagres, sei lá, parábolas de Jesus. Como é que a gente compilaria um pouco isso? Interessante que São Mateus procura mostrar Jesus como o novo Moisés. Verdade. Ora, Moisés teve 5 obras, como o povo acreditava, né? O Pentateuco. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, obra de Moisés. Então Jesus teria também 5 pequenas obras, 5 discursos, né? O primeiro, o Sermão da Montanha, o segundo, o discurso apostólico, etc. Então, nós temos aí Jesus apresentado como mestre da justiça. Como o professor Denis falou muito bem, justiça é uma palavra que inclui muitas coisas, a santidade, o reto proceder, né? O caminho do céu, o caminho da salvação, é pela justiça. Então Jesus fala claramente, se a vossa justiça não for maior que a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E Jesus é considerado ali como o mestre da justiça, né? Então nós temos esses discursos, certamente uma compilação assim artificial. Jesus não deve ter falado tudo de uma vez, o Sermão da Montanha, né? São tantas coisas ali, bem-aventuranças, as 3 obras de misericórdia, e depois ensinar sobre a oração Pai Nosso, o proceder, não fazer aos outros que não quero que te façam. Tudo isso em 3 capítulos, 5, 6 e 7, com certeza é uma compilação artificial de Mateus, né? Mas ele vai falando que Jesus é o mestre que vai ensinando, né, a grupos diferentes e catequese sempre renovada, né, como as parábolas, e depois ele vai mostrando até o final o discurso escatológico, né? Assim, Mateus é o homem que reuniu mais palavras de Jesus em seu evangelho. É interessante, né? A gente presta atenção e vê como São Mateus, principalmente naquilo que você chama o Sermão da Montanha, né? É como se ele estivesse agora repetindo Moisés subindo ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, só que Mateus faz Jesus proclamar as bem-aventuranças. É um caminho de santidade, é um caminho de justiça, é um caminho de misericórdia, né? E que se estende depois nos exemplos que Jesus vai dando dessas bem-aventuranças. Mas a gente vê também, Denis, outras coleções bonitas, né? Que estão aí. Eu acho que São Mateus é o homem das parábolas também. Capítulo 13 do Evangelho de São Mateus é o capítulo das parábolas. Sim. E é muito bonito, porque mostra uma grande multidão, né? E São Mateus apresenta uma série de parábolas. E parábola o que é? Parábola, simplificando muito o significado de parábola, é Jesus pegar algo concreto do dia a dia. Por exemplo, o homem que joga a rede ao mar. Nós estamos falando ali de pessoas que têm pescadores envolvidos. O homem que joga a semente para cair no campo e dar o seu fruto. Nós estamos falando de uma sociedade agrária. Então, coisas que as pessoas viam. Entendiam. Algo concreto. Viam, entendiam, mas a partir daquele algo concreto, Jesus explicava algo sobrenatural, algo profundo, o que é o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao homem que joga a rede ao mar. Então, peraí, a partir de algo concreto, que é o homem que joga a rede ao mar, eu sei o que é isso, eu vejo, eu sou pescador. A partir disso eu consigo entender o que é o reino dos céus. É uma pedagogia brilhante, porque como o senhor mesmo disse, não tinha ninguém escrevendo ali atrás de Jesus. O que ele dizia? Ajudava a pessoa não só a entender o ensinamento, mas também a memorizar. Porque toda vez que ele visse alguém jogando a rede ao mar, ele ia lembrar. Verdade. Então, eram estratégias de ensinamento de Jesus que, além de facilitar a compreensão, também ajudava na memorização. E essas parábolas,
elas quase que oferecem uma ideia plástica, né, daquilo que Jesus falou, o reino de Deus, o reino dos céus, né, o tempo todo. Mas, Padre Vidigal, a gente pode dizer também que o Evangelho de Mateus é o Evangelho da igreja eclesial? Em duas oportunidades, São Mateus reuniu palavras a respeito do trabalho da missão da igreja, né? Sim. No capítulo 10º, nós temos ali o discurso apostólico, onde ele, depois de chamar os 12, aí dá as instruções, né? Que eles devem ir levando a paz, levando as curas também, porque o reino dos céus se mostra em palavras e em obras. E depois, no capítulo 18, nós temos um outro sermão mais próprio para a igreja, né? O sermão onde ele fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, né? E Jesus, nesse capítulo 18, repete o que ele disse a São Pedro. Tu és Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu. E ele fala isso para a comunidade também, no capítulo 18, né? Então ali nós temos a correção fraterna, o perdão como norma do cristão, né? Porque se nós não somos pessoas que perdoam, nós não merecemos o perdão de Deus, né? É o que ele falou no Pai Nosso, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Exatamente, né? E nesse sentido, então, ele já propõe determinadas linhas de comportamento do cristão, do seu discípulo, né? Para que tenha autoridade de pregar também. A gente pode dizer que também o evangelho dele é missionário, ele está enviando, não é, Denis? Sem dúvida nenhuma, tem os ensinamentos de Jesus também em um dos blocos, esse envio missionário, né, que ele faz aos seus discípulos, mas aí tem uma particularidade. Qual? Jesus ensina o seguinte, olha, vocês podem ir, devem ir como missionários, mas cuidado, você não pode ir como um certo grupo de missionários existe por aí. Na época, padre, havia aquelas pessoas também que, com diferentes filosofias e religiões, caminhavam por aí dando os seus ensinamentos, mas cobravam por isso. Por isso que Jesus vai dizer a quantidade de túnica, como é que deveria ser, não deveria aceitar o dinheiro, pedir dinheiro, mas devia aceitar a acolhida que recebesse nas casas das pessoas. Então era assim, olha, o discípulo não vai ser maior que o mestre, é o ensinamento de Jesus. Não deve querer ser maior, ou seja, querer fama, querer poder, querer dinheiro, mas deve fazer o que o mestre faz. O mestre vai passar pela cruz, o mestre vai ser perseguido. Então é a imitação completa de Cristo. Não apenas aprender o ensinamento e replicar e ganhar algo com isso, mas é a imitação da vida de Cristo. Ou seja, Denis, já naquele tempo já havia aquilo que hoje em dia nós estamos saturados. Ah, padre, infelizmente. Principalmente devido à internet, rede social, quanta gente pregando que bem entende e quanta gente seguindo, infelizmente, né? E quanta gente pregando que bem entende, enriquecendo com isso, buscando não o que Jesus propõe, que é uma vida nova, mas buscando bens nesse mundo, esquecendo que Jesus propõe algo muito maior que a vida eterna. É muito importante a gente perceber e reler no Evangelho para ter certos critérios, certos filtros, né? Daquilo que nos é apresentado usando o nome de Jesus e querendo fazer milagres em nome de Jesus e, de fato, faturando em nome de Jesus. Isso é muito importante, né? Há também um aspecto em São Mateus que eu acho assim, muito importante. A gente chama com a palavra teológica escatológico, né? Mas Nosso Senhor, ele pinta bem quais são as consequências das opções que a gente faz durante a nossa vida. Em Vidigal, aquilo que seria um sermão escatológico, o que você comentaria exatamente na proposta de Jesus, que dizer, nada vai ficar sem consequência em termos de bom ou de mal, né? Esse discurso escatológico, ele aparece em São Mateus, capítulo 24, mas abreviado ele também está em São Lucas e também em São Marcos, né? Nos 3 sinóticos. Acontece que a palavra que mais nos impressiona é que Jesus falou que tudo vai acontecer nessa geração. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Aí, em Mateus, a gente vê que muitas coisas se referem à ruína de Jerusalém. Como o professor Denis falou, no ano 70, né, no final da Guerra Judaica, que durou lá uns 5, 6 anos, Jerusalém estava extenuada, foi derrotada e incendiada, o templo foi destruído, Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Muitas coisas Jesus estava falando para aquele tempo, mas ao mesmo tempo ele estava dizendo para a gente se precaver para o final dos tempos, né? Acontece que ali
é difícil de separar o que é que Jesus falou para o ano 70 e o que é que ele falou para o final da história, né? É verdade. Uma coisa é certa, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. É verdade, né? E é importante isso aí, minha gente, porque eu sempre pego esse capítulo e falo, olha, nosso Senhor vai nos avaliar, vai nos julgar, e melhor, Ele já nos deu o que Ele vai perguntar para nós, né? Ele foi bom demais, né? Ele já sabe, estava com fome, me deram de comer, estava com sede, me deram de beber, né? Ah, quando que eu fiz isso? Aquilo que você fez ao menor dos meus irmãos, foi a mim que você fez. Isso é tão importante, estar muito presente diante dos nossos olhos, né? Porque já conhecemos qual será o nosso julgamento e que resposta que eu vou dar. É aquela que eu estou dando hoje, no meu relacionamento com todas as pessoas com quem me encontro, na minha família, no meu trabalho. Nós vamos continuar porque São Mateus é rico demais. A gente vai continuar ainda falando sobre São Mateus no nosso próximo programa. Folheie aí a sua Bíblia, dê uma relida nas várias partes de São Mateus, sabe? Porque é um evangelho rico demais. E sendo proclamado constantemente na igreja, é importante que eu assimile também em minha casa para conhecer com profundidade e com inteligência essa maravilha que Deus nos deu. A sua palavra, a sua mensagem, através de São Mateus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado, Vidigal. Muito obrigado, querido Denis. E voltamos com vocês na próxima semana, Evangelho de São Mateus.